Olá, boa noite a todos e a todas que estão presentes na página do Facebook do Centro Espírita Divino Mestre para começarmos a nossa transmissão da noite de hoje. Temos alguns recados para dar, à medida que o pessoal vai chegando, para dar tempo de todo mundo se conectar na nossa página do Facebook. Primeiro recado da noite é: o atendimento fraterno do Centro Espírita Divino Mestre continua funcionando, trabalhando de forma virtual. Se você precisar de atendimento fraterno, ou souber de alguém que precise de atendimento fraterno, por favor, entre em contato conosco pela nossa página do Facebook e você pode acessar esse e-mail que está aparecendo aí na tela, enviando apenas o seu nome e telefone para contato@cedivinomestre.org. Então, envie o seu nome e seu telefone para esse e-mail que está aparecendo, que um de nossos atendentes fraternos gentilmente lhe retornará o contato. Além disso, nós continuamos com a nossa campanha Acolha uma Família. O projeto Bem Me Quer continua arrecadando alimentos não perecíveis, arroz, feijão, macarrão, para beneficiar famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade através do projeto Bem Me Quer. Estou checando se está tudo ok aqui. Se puderem comentar aqui, eu gostaria de saber se está tudo funcionando, está tudo ok, para a gente poder começar a nossa transmissão da noite de hoje. Olá, boa noite a todos. Estamos tentando novamente para ver se houve algum problema com a nossa transmissão da noite de hoje. A gente já estava no ar por alguns instantes, eu com a Paula, mas ninguém estava conseguindo acessar as lives. Agora sim, as pessoas, se puderem, por favor, dar o comentário aqui para eu saber que está tudo funcionando. Logo a Paulinha vai entrar de novo. Boa noite, Lúcia, Crazy, sejam bem-vindas. Agradeço a participação, a presença de vocês aqui. Nós estamos tentando corrigir o problema, acredito que agora resolveu a situação. Algum erro técnico que talvez tenha acontecido aí na transmissão e ela não estava funcionando. Olá, Silvia, Elisete, boa noite, sejam bem-vindas. Estou aguardando aqui para a gente conseguir reconectar a Paula, para a gente dar início aos nossos trabalhos, atividades. Oi, Paulinha, funcionou agora? Funcionou? Funcionou, o pessoal já está dando feedback aqui. A gente já havia começado a nossa transmissão, mas como você já está aqui na telinha, eu vou só fazer uma reconexão com todo mundo aqui para a gente dar início, tá bom? Tá. Eu peço então que todos fechem seus olhos, acalmem o coração, a mente nesse momento, para que a gente possa estar conectados de corpo e alma na palestra, na transmissão da noite de hoje, que o tema possa nos trazer boas reflexões, o tema do amor aos inimigos que nos ensinou Jesus, que ele possa nos inspirar a superarmos nossos desafios rumo a uma caminhada da jornada evolutiva que é individual de cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga do Centro Espírita Divino Mestre, que nos ampare e nos auxilia nos trabalhos desta noite, e que ela possa orientar e intuir a palestrante desta noite, para que ela possa trazer de maneira clara a sua mensagem, a mensagem de amor, que é a mensagem do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Ótimo, estamos preparadíssimos agora, Paulinha. A bola está contigo. Se as pessoas quiserem fazer perguntas, é só fazer? Pode fazer. Maravilha, então.
Eu estou aqui, se você precisar de qualquer coisa, é só me chamar, tá bom? Tá ótimo. Ótima palestra para você. Obrigada, Lincoln. Então vamos lá, começando essa nossa noite de reflexões, para que nós possamos fazer algumas análises, pensamentos profundos a respeito do tema Amai os Nossos Inimigos. E eu achei tão interessante esse tema, porque eu me recordei de quando eu fiz o estudo com a Marina Ferri, muitos anos atrás, e nós passávamos exatamente por este título do Evangelho, Amar os Vossos Inimigos. E a Marina dizia assim, que na exata explicação do Evangelho, depois eu vou ler uns trechinhos para a gente, que eu acho importante a gente resgatar esse trecho da codificação, né? Então ela dizia assim, é muito difícil a gente falar amar na acepção do termo amar. Primeiro por quê? Nós nem amamos como Jesus nos amou, porque nós não conseguimos chegar no estágio que Jesus está. Nós estamos rumando para lá. Então, a sorte de amor que Jesus teve para conosco foi um outro tipo de amor, desses não nomenclaturáveis, que nós não conseguimos ainda dicionarizar. Então, não está no dicionário o tipo de amor que Jesus teve para conosco. Isso porque nós já amamos os queridos dos nossos corações, os nossos filhos, os nossos avós, os nossos amigos, os nossos animaizinhos. Então, nós já nutrimos esse afeto verdadeiro e genuíno por aqueles que nos circundam a existência, mas ainda não é o amor de Jesus. Então, da mesma forma, guardando uma dimensão, quando nós olhamos amar os nossos inimigos, talvez amar como nós amamos os amigos e todas essas pessoas e situações e bichinhos que eu comentei com vocês não seja na mesma dimensão. Então, significa que nós estamos aqui para fazermos um esforço para mudar a sensação emocional que nós dirigimos para aqueles com os quais nós temos menos afeto, para que um dia nós cheguemos a amá-los. Porque a Marina nos explicava exatamente isso, traduzindo as palavras do Evangelho. Então, se nós temos uma pessoa que nos causa um dissabor, se nós temos uma pessoa que nós trazemos muitas vezes de outras reencarnações, um desajuste que nós precisamos fazer este alinhamento, então chegar de cara e amar é complicado, até mesmo para a nossa existência, que não dá saltos. Então, se o nosso progresso evolutivo ele não se catapulta daqui para sermos seres iluminados, também a construção do afeto, também a construção deste sentimento mais elevado. Então, nós estamos aqui exatamente para entrarmos em convivência com aquilo que gostamos e com aquilo que não gostamos, sejam pessoas, situações, fatos, condições, para que nós possamos laborear os nossos espíritos, para que um dia nós cheguemos àquela aceitação crística, aquele afeto crístico genuíno. E neste sentido, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa explicação. Então, eu gostaria de pegar aqui com vocês, retribuir o mal com o bem, aqui. Nos diz assim o Evangelho, né? Se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de uma vida também amam as que as amam? Então, assim, se eu gosto só daqueles que eu gosto, se eu faço só aquilo que gosto, se é que isso é possível para alguns de nós, se você já está vivendo essa vida, você me conta, porque eu não cheguei lá ainda, estamos na luta, né? Então, qual é o mérito? Aonde nós estamos nos lapidando? Aonde nós estamos passando pelas nossas dificuldades e olhando para elas genuinamente, se eu só estou convivendo com aqueles por quem eu já tenho afeto sincero? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá? Dado que o mesmo faz a gente de má vida, ou seja, existem pessoas de má conduta, então uma vida de um sentido amplo, né? Existem algumas pessoas que se equivocam, que desrespeitam a ética, que mentem, mas elas também são bonominiosas em muitas vezes da sua vida. Também têm afeto por aqueles que a cercam. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem, então aqui, gente, São Lucas, é ele quem está trazendo este evangelho, capítulo 6, versículos 32 a 36, que vantagem nós levamos se nós vivemos situações fáceis ou buscamos situações fáceis, em que nós gostamos, em que nós temos afeto,
em que nós nos dedicamos porque nós temos uma afinidade, uma proximidade, que vantagem nós temos? Que mérito nós temos por isso? Então, aqui a espiritualidade está nos puxando um pouquinho a orelha para falar, olha, ninguém passará por esta reencarnação sem não que enfrente uma dificuldade. Porque se os espíritos, que nós consideramos talvez mais recalcitrantes que nós, também têm atitudes boas, também têm comportamentos sadios, que diferença existe, então, entre uns e outros? Deve existir um separador de águas. Segue São Lucas. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. Recompensa é essa que não pode ser desejada na terra, porque também existe uma outra passagem do Evangelho que nos diz o seguinte: se nós queremos os louros por aquilo que fazemos na terra, aqui o tereis, porém não vindes os esperar no reino dos céus. Então é preferível dar e passar, fazer e guardar-se no anonimato, como o óbolo da viúva. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. E aqui nos diz assim, ó. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo, aquilo que falávamos de Marina. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa ao irmão, o amigo. Porque nós já passamos por muitas reencarnações juntos e desenvolvemos este afeto. E é interessante nós desmistificarmos uma coisa. Tem muitas pessoas que pensam, então, este que é meu amigo hoje, um dia ele foi um desafeto. E nós aparamos as nossas arestas e hoje nós nos gostamos sobremaneira. Não necessariamente. Talvez existam alguns espíritos com os quais nós jornadeemos que as afinidades possam ter sido tão grandes, logo numa primeira relação social, que nós nos afinizamos com eles. E não que tropecemos ou os fizemos cair, para que nós possamos fazer essa reconquista. Isso seria uma leitura muito superficial e rasa do Evangelho. Então, talvez existam aqueles que nós passamos uma existência, nós somos criados no mesmo instante e que nós passamos pelas mesmas experiências e que desenvolvemos este afeto, este amor genuíno. Contudo, existem outros, por algumas escolhas, que talvez tenham nos incomodado e nós a eles também. Então, se nós dizemos amai o vosso inimigo, me colocando nessa posição um pouco mais seleta, daquele que tem que amar o outro, nós podemos ter certeza absoluta, existe alguém que nos olha desta mesma posição, nos entendendo como inimigos, ou como desafetos, ou como desavenças. E daí nós precisamos fazer essa reconquista, para que nós possamos nos aproximar, nos compreender, nos perdoar, nos suportar, para que um dia nós possamos amar. Segue, então, o Espírito Amigo. Então, segue o Espírito Amigo dizendo o seguinte: não pretendeu Jesus falando que nós dispensássemos a mesma ternura que dispensamos a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar desta atitude. Aqui, gente, os espíritos nos dizem, sim, nós precisamos nos acautelar, nós precisamos ficar atentos, então, nós precisamos estar salvaguardados, não é? Então, nós próprios, por quê, Paula? Mas não tem aquela máxima, se bateu em uma face, ofereçamos a outra? Nós temos já esta condição espiritual para que, se formos ofendidos de uma maneira tão dolorida e grave para conosco, nós oferecemos a outra face para recebermos o mesmo nível de ofensa? Então, virar a face também é um nível de evolução espiritual, porque daí nós já passamos para a aceitação e compreensão genuína que aquele ser ainda não conseguiu enxergar os benefícios de aceitar uma vida nova, de escolher uma nova postura, e aquilo não mais nos afeta, não mais nos atinge. Agora, dar uma face, oferecer a outra apenas por fingida bonomia, isso não é evolução espiritual, amigos, isso é engano. Nós estamos nos enganando, nós estamos mentindo para nós. Então, muitas vezes,
como um respeito ao manancial de emoções que determinam as nossas escolhas, algumas vezes nós temos que dizer para as pessoas: olha, sinto muito. Eu sei, eu entendo que nós temos um desajuste, mas hoje eu ainda não consigo conversar com você. Eu acho que nós temos que trazer mais para o nível de sinceridade. E mesmo que nós escutemos da contraparte, ah lá, tá vendo? Eu fiz a minha parte. Foi ele que não quis conversar. Eu acredito que neste momento, se munido de sinceridade e consciência tranquila, você só está pontuando as suas condições espirituais. Jesus não mandou os seus apóstolos mais sensíveis aos gentios. Então, quando ele estava designando as tarefas para os apóstolos, ele manda quem? Ele manda Paulo, que era Saulo de Tarso, forjado, robusto. Ele envia Pedro, mas ele não envia os apóstolos menos preparados para aquele tipo de pregação e apostolado, amigos. Isso funciona para conosco, porque às vezes nós pegamos alguns ensinamentos da doutrina e a gente distorce, como se nós estivéssemos numa condição absoluta de perdão inequívoco, de aceitação desmedida, de compreensão genuína. É pouco a pouco, porque cada vez que a gente tenta fazer esse processo a forceps, mais nós nos machucamos, mais dele nós nos afastamos e mais difícil vai ficar a convivência com aquele que eu estou tentando reconstruir um caminho de confiança, de compreensão. Então, nós temos que compreender a medida das nossas forças, até onde nós conseguimos chegar ou não. Vocês sabem que eu sou das séries, né? Que eu tenho uma cachorrinha que se chama Meredith Grey, que ela está aqui, por sinal, no escritório, enquanto eu faço essa palestra para vocês, porque ela estava se debatendo na janela. A bichinha não pode ouvir minha voz, fica enlouquecida. Fiquei com uma certa piedade, trouxe o cachorrinho aqui para dentro. Talvez isso possa gerar uma DR no meu relacionamento com o Beto, mas oremos, né? Para que isso não aconteça. Porém, assistindo Grey's Anatomy esses dias, eu estou assistindo a 16ª temporada, que eu não havia assistido antes. Existe uma personagem, uma médica que se chama Jo. E a Jo, ela sofre, né? Ela sofreu, ela fez todo um tratamento para compreender o início dessa jornada na Terra. Ela havia sido abandonada pela mãe num corpo de bombeiros para que ela fosse levada à adoção. E passa ela por inúmeras dificuldades, passa por processos terapêuticos. Então, nesta altura da série, ela se inscreve num programa nos Estados Unidos para ser aquele médico que vai acolher a criança que havia sido abandonada antes dela ser conduzida para assistente social para adoção. E quando ela está saindo do hospital, porque ela havia recebido um chamado que o menininho havia sido deixado no corpo de bombeiros, um dos seus amigos, que se chama Link, ele olha para ela e fala assim: você já está pronta? Você está preparada para isso? Então nós vemos, olha o cuidado. Ela fala: não, eu já estou pronta. E ela vai, pega o menininho, se afeiçoa a ele, leva para o hospital. Eles fazem vários exames, até que o assistente social vem levá-lo para adoção. Olha que interessante, amigos. Isso qualquer bom psicólogo, terapeuta, psicanalista, psiquiatra diria para o seu paciente, que nós devemos nos respeitar, porque é um dia de cada vez. É igual nas associações que acolhem as pessoas que passam por processos de viciação. Um dia de cada vez. Hoje eu me inscrevi na associação. Amanhã eu quero que a pessoa passe por uma prova contumaz para ver se os aprendizados que ela colheu aqui hoje, ela já está em condições de aplicar no dia seguinte. Isto não é caridade, isto é desrespeito. Então, como a espiritualidade nos diz que não nos exige este amor genuíno para com aqueles que nos ofenderam e a vice-versa que é verdadeira, nós precisamos construir este caminho de volta, resgatando as emoções, cuidando as emoções, fechando as feridas, para que nós possamos um dia nos ressintonizar em harmonia com este espírito que chamamos de inimigo. Agora, é óbvio, a espiritualidade não pede que a gente faça corpo mole. Ah, não vou. E nós já estamos prontos para fazer este movimento. Lembrem-se, Deus nos perscruta. Ele sabe das nossas intenções, daquelas as quais nós sequer compartilhamos. E são essas intenções as fontes geratrizes dos nossos comportamentos que pesam na balança de Deus.
O nosso comportamento é a primeira consequência. A partir do nosso comportamento é a segunda consequência, mas tudo nasce nos nossos ímpetos internos, nas nossas emoções. Então, para aqueles que acreditam que as suas tomadas de decisão nascem de um processo racional, lhes aviso que a neurociência nos traz como presente essa afirmação. As nossas tomadas de decisão nascem na fonte geradora das emoções. É óbvio que com o passar dos séculos de evolução, e estou me referindo ao nosso período enquanto neandertais, que vivíamos nas cavernas, enquanto éramos um bando de lúcides vivendo juntos, não é? Um dos neandertais mais antigos encontrados pelos homens, nós não tínhamos autocontrole, que nós fomos desenvolvendo e conquistando com o passar das nossas reencarnações. Este autocontrole é uma conquista, para que nós pudéssemos adquirir o quê? Ponderação, equilíbrio, apaziguamento, compreensão das nossas atitudes, das nossas melhores escolhas. Então, nós estamos neste conquistar de evolução. Então, naquele período antepassado nosso, nós matávamos assim, olhei para a pessoa, era um neandertal que comeu a minha parte da caça, pode ser que se ele não fosse do meu bando afim, acabou-se ali, não é? Os princípios rudimentares das emoções. Então, significa dizer que este é um processo que nos atesta que as emoções determinam os nossos comportamentos. E o autocontrole, a ponderação, é a conquista da outra asa que Kardec nos traz, não é? Uma asa é a asa material, a outra é espiritual. Então, nós estamos nessa conquista. E os espíritos amigos nos dizem isso. Lá segue a espiritualidade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então, nós estamos observando aqui que está uma conquista espiritual, que aos poucos nós vamos angariando esta excelsitude, para que nós um dia possamos olhar para nós orgulhosos dessa jornada que nós fizemos, porque a fizemos com respeito, porque nós não nos desrespeitamos enquanto pessoas, porque nós observamos as nossas escolhas e, por fim, essas escolhas avaliadas sobre a luz desta doutrina que nos esclarece os passos e as condutas, pode ser traduzida em mais equilíbrio, ponderação, evolução espiritual, para que um dia, de fato, nós amemos aqueles que nos fizeram mal e que eles também possam nos amar à medida que também nós os prejudicamos, não é? Queridos, neste momento que eu estou aqui respirando, vou colocar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, para vocês, o livro que vocês sabem que me acompanham, né? O nosso Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus. Então, vamos lá. O trecho do Evangelho é Mateus, capítulo 5, versículo 44, e nos diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Geralmente, os capítulos são curtos, sabe? 3 lições. Esse aqui, ó, é um catatauzinho assim. Aí eu peguei este título, Professores Gratuitos. Então, muitas vezes nós chamamos de inimigos porque as pessoas nos incomodaram em uma chaga nossa, que vem aberta de outras reencarnações. E que se nós não tivéssemos aquela chaga, se nós já tivéssemos curado, se nós já tivéssemos corrigido, nós não estaríamos ofendidos por aquele que nos trouxe esse incômodo à tona. Então, quando nós olhamos inimigos, nós pensamos sempre nessa máxima. Os inimigos são nossos grandes professores. Essa palavra é pesada, né? Mas inimigos, desafetos, pessoas com as quais nós não temos tanta afinidade, são nossos grandes professores. Por isso o título. Talvez também tenha escolhido, porque a lição é sempre oportuna, né? Está na revista O Reformador, de setembro de 1953. Isso prova que a gente está precisando dar uma olhadinha. Na página 201, nos traz Emmanuel. Todas as aquisições guardam o preço que lhes corresponde.
Então, nós pagamos um preço pelas nossas conquistas, não é? E todas elas trazem este preço na sua imanência, na sua latência. Existem algumas coisas que foi despendido muito esforço. Existem outras que talvez hoje, no processo em que nós estamos, tenha sido mais fácil, não é? E assim se dá, assim se dá. Enquanto na Terra permutamos sempre por determinados valores certas utilidades de que a nossa vida carece. Então, na Terra, nós sempre estamos trocando, né? Algumas necessidades por outras. Houve um momento que nós não tínhamos papel moeda, então era o escambo, né? Nós trocávamos coisinhas por outras necessidades. O sal foi uma grande moeda de troca. Daí o ensinamento de Jesus: vós sois o sal da terra. Aquele que conserva os seus ensinamentos faz com que eles se multipliquem durante as muitas e incontáveis reencarnações para chegar ao coração das pessoas. Então, o sal foi uma moeda, não é? Os portugueses, quando chegaram aqui em terras brasileiras, né, na Terra Brasília, trocaram, não é, espelhos por ouro. Então, também existem as trocas desmedidas, não é? Injustas, mas nós estamos sempre trocando, tudo para com todos, até mesmo afeto, carinho, atenção ou desrespeito, não é? Então, nós precisamos saber em que polo nós estamos e o que nós escolhemos fazer. Compramos o livro que nos ensina. Pagamos o ingresso ao parque de diversões. Olha a semana saidinho, pensando em parque de diversões. Adquirimos o comprimido para a dor de cabeça. Somos devedores nas escolas, nos bancos, nos armazéns, nas farmácias. Devedores, porque pagamos pelos serviços, não é? Por toda parte, os recursos ordinários da alimentação e do vestuário exigem nosso esforço na capacidade de alcançá-los. Então, tudo é uma luta para que nós conquistemos as coisas as quais nós merecemos e devemos ter para a nossa evolução espiritual. Em todos os lugares, os instrutores competentes, nessa ou naquela matéria cultural em que iniciamos a inteligência, reclamam honorários justos. Então, se eu ofereço o conhecimento que adquiri, é justo que eu cobre por este conhecimento trocado. Pagamos cada dia ensinamentos, suprimentos, dívidas e prestações. E para isso, compete-nos trabalhar infatigavelmente, usando o suor, a humildade, a diligência, a iniciativa, a coragem e a renunciação. Gente, Emmanuel, pelo amor de misericórdia de Jesus. Todos os dias, então, nós temos que usar o nosso esforço. Olha isso, Emmanuel é simbólico, não é? Então, não pense que aquilo que dizia minha avó, vem fácil, vai fácil. Então, os nossos grandes aprendizados são originados do suor, ou seja, do nosso empenho, da nossa dedicação, da nossa força de vontade. A humildade, que é a grande combatedora do orgulho e do egoísmo, não é? Quando nós nos humildamos, nós nos colocamos numa situação da aceitação da condição em que nós estamos. E não abraçamos com soberba um título como se ele traduzisse uma evolução espiritual. A diligência, ou seja, a presteza com que nós atendemos os outros, corremos em socorro daqueles que sofrem. A iniciativa, não ficar esperando, não é? Não ficar esperando, ir lá, procurar. Hoje nós temos tantas coisas na internet, uma leitura, um curso. A iniciativa de pedir o perdão, de dar o primeiro passo, de olhar com um olhar de afeto e compreensão. A coragem, né? A coragem é irmã da fé. Ou sua filha, Joana de Ângeles nos diria, coragem é filha da fé, porque quem esperança chegar ao longe, se encoraja hoje para dar os próximos passos. E a renunciação. Então, se nós estamos vivendo na condição em que estamos, muitas coisas nós temos que renunciar, não é? A vida é renúncia. Hoje, escolho estar lá, então renuncio a estar aqui. E esta troca tem que ser valorosa para nós. Entretanto, há uma classe de orientadores que nos trazem os talentos da virtude, sem exigir pagamento. Lecionam paciência e bondade, tolerância e perdão. Ajudam-nos a edificar o santuário da fé e induzem-nos à vigilância sobre nós mesmos. Que classe de pessoas são essas? Amparam-nos à distância, com os raios de sua força, mantendo-nos em posição de alerta, no desempenho de nossos deveres. Então, nós somos assistidos
para que nós não caiamos frente aos nossos deveres. E unamos forças àqueles que conosco jornadeiam, para que eles também saiam vitoriosos da sua empreitada reencarnatória. Constrangem-nos a meditar em nossas próprias necessidades de melhoria íntima e conduzem-nos, sem perceberem, a valiosas experiências de renovação interior. Então, nas muitas experiências em que nós devemos perdoar, compreender, aceitar, apaziguar, calar, nós estamos convidados a revisitarmos a nossa constituição íntima. O que está nos incomodando? O que nos desajusta? O que faz com que nós entremos numa ciranda de sentimentos doloridos? O quê? Se aquele me incomoda, a dor está em mim. Então eu tenho que curar a minha dor, para que eu possa, quando em convívio com aqueles que talvez não conseguiram olhá-la de frente, não conseguiram buscar a sua cura e sua cicatrização, precisem de nós como curativo para as suas dificuldades. Seguindo Emmanuel, esses professores gratuitos são os nossos adversários. Olha isso. Professores gratuitos que vêm, nos resvalam a existência, nos incomodam, mas trazendo para nós preciosas lições. Porque se nos incomodam, o fogareiro está em mim. Porque se o fogareiro, o braseiro, ainda não estivesse aceso, eles passariam desapercebidos. São realmente aqueles que ainda não nos podem compreender e guiam-nos. Por isso mesmo, a perseverança no bem, ou são aqueles que ainda não conseguimos entender, e por isso mesmo nos conduzem à desistência do mal. Então, se ele insiste, se existe a provocação, nós nos tornamos fortes. Lá vou eu com outra série, vocês vão me perdoar? É que Grey's Anatomy tá quase acabando, eu tive que assistir outra, né? Começar. Tem várias assim, né, acontecendo. Olha lá, tá vendo? Lúcia maratonou Grey's Anatomy, né, Lúcia? Adoro. Digo o seguinte para vocês, a página do livro que eu estou lendo, 159 e 160. Estava assistindo Cobra Kai. Vocês se lembram de Daniel San, do Sr. Miyagi, não é? Que ensinou aquele menino a se transformar num homem? Então agora nós temos Johnny e Daniel adultos, com suas famílias, os seus problemas, as suas dificuldades, só que as rusgas entre eles ainda existem. Mas eles já conseguem sentar juntos. Teve um episódio que eles sentaram em um bar e conversaram, deram risada, e eles começaram a conhecer a existência de um e de outro, as dificuldades pelas quais passaram, as dores as quais viveram, e eles até se identificaram. Eles se conheceram na adolescência, com 15, 16 anos. Eles são homens adultos, de 44, 46 anos, e carregaram este desafeto, que talvez trouxessem de outras reencarnações, e o estopim foi a adolescência competitiva. E neste dia eles sentam e conversam. Claro que é uma série, né, gente? Aí teve mais um desconforto, né? Teve mais ali aquelas coisas de série, né? Que vai reajustar quando vê, tem que te prender de alguma sorte. Porém, não é? Porém, este trecho que eu assisti ontem, Daniel foi tirar uma satisfação lá no dojo Cobra Kai do Johnny. E então eles se enfrentam e se aproximam naquela posição bastante combativa, né? E Daniel olha para ele e fala: você sabe que eu não vou atacar. Porque a cultura do dojo, é isso, assim que se fala, né? Do dojo de Daniel San, do Sr. Miyagi, é da paz. É daquela que compreende, aquela que não agride, apenas se defende. E defende os seus, e defende os outros. Então ele fala: eu não vou atacar. Então, nós vemos ali uma rusga e aquele dissabor que os alunos de Johnny, do Cobra Kai, trouxeram para Daniel, não levaram às vias últimas do destempero. Se fosse, né, gente, na França antiga, seria um duelo. Mas eles fizeram aquela postura de duelagem, não é? Mas eles não entraram nessa sedução. E Daniel ali conseguiu resistir e recuou. Não é? Recuou para se reequilibrar. A Elisete está perguntando, né? E a renúncia de quem? Emmanuel novamente. Sim, Lúcia. Às vezes nós temos que renunciar.
A gente não faz aquela brincadeira, a gente quer ter razão ou ser feliz ou ter razão. Algumas vezes ser feliz, né? Porque daí você vai dar murro em pontas de faca para aquele que não está preparado para ingerir comida sólida, nos diria Paulo Apóstolo. Ele só está ingerindo líquidos. Então, ele não tem condição ainda de ingerir comida sólida. Elisete fala, os inimigos que estão dentro de nós, vários, né, Elisete? Vamos pegar a frase de Fernando Pessoa, maravilhoso. Fernando Pessoa diria o quê? Há um mosaico de pessoas que residem em mim. E algumas delas eu nem gosto, né? Então tem um lado assim da gente que pode ser mais bravio, né? Mais incauto, mais enraivecido, ou então muito encastelado nos seus medos, nas suas dificuldades. São os nossos inimigos, os nossos dilemas internos, que nós temos que nomenclaturar, as dores que trazemos da criança ferida, que talvez nem tenha sido ferida na sua infância, porém foi a forma como ela leu uma sistêmica que com ela aconteceu. Então nós precisamos fazer esses curativos em nós, para que nós possamos nos libertar dos nossos maiores atavismos, às vezes residentes dentro de nós mesmos, não é? Porque existe o animismo, né, Elisete? Eu me obsedio. Sabia, gente, que eu posso me obsediar? Eu posso ter o obsessor, eu obsedio um desencarnado me obsedia. Eu obsedio um encarnado e também me auto-obsedio. Amigos, temos que estudar Livro dos Médiuns, está lá, não é? Então, sim, Gléria, Jung, maravilhoso, né? A gente tem que olhar para esse lado sombra. A gente, que na verdade, né, sombra, Jung deu esse nome. Lá vou eu querendo questionar Jung, é muita pretensão, né, gente? Mas esse lado que nós não vemos. Então, Jung colocou sombra poeticamente, que nós não conseguimos enxergar. Mas para que nós possamos curar, eu preciso trazer para a luz, nos diria Joana de Ângeles. Terminando Emmanuel. Amai aos vossos inimigos, disse o mestre, e repetiremos por nossa vez. Amemos aqueles que nos contrariam. Aproveitando a oportunidade que nos oferecem ao autoaperfeiçoamento. E sem o ônus do ouro, e sem o sacrifício do suor, alcançaremos, por intermédio deles, sublimes talentos espirituais para a vida eterna. Olha isso, gente. Emmanuel começa a ler. Amemos aqueles que nos contrariam. Então, nós precisamos nos dar essa oportunidade. Não é possível que a pessoa seja 100% ruim. Você sabe disso, né? Não é 100% ruim. A semana passada, eu estava fazendo um processo com um coach muito querido. E ele dizia, Paula, como eu vou confiar em fulano? Porque eles vinham num resgate da sua relação profissional, que foi muito esgarçada no passado. Então, esse meu coach fez um movimento. Eu fiz a primeira pergunta para ele. Você é a mesma pessoa daquele pretérito que ainda estava distante de tentar se reapaziguar com o seu colega de trabalho, com o seu pai? Ele falou, não, já aprendi muita coisa, hoje eu estou até mais tranquila. Eu falei, que bom. Então, ele fez o movimento da modificação. Ele fez o movimento de se reapaziguar até mesmo com ele próprio. Agora, o outro está no momento do outro. Nós não podemos exigir que ele tire, muitas vezes, a viga dos seus olhos. É preciso ter esta condução, compreensão. E daí eu disse para ele, vamos compartimentalizar a pessoa. Nem todo mundo é 100% bom, porque nesse estágio reencarnatório que a gente está, não mesmo, né? E nem todo mundo é 100% mal. Então eu falei, vamos compartimentalizá-lo? Em que você pode confiar? E em que você tem que desconfiar. Então, nisso eu confio, ok? Nisso eu desconfio, logo fico atento. Sabe aquele pastor, acho que é Márcio Duarte o nome dele, não é? Aquele pastor ótimo, que é engraçadíssimo, né? O Márcio Duarte um dia fazendo, se não foi esse nome, gente, me corrija, tá aqui no chat. Mas ele fazendo uma palestra, assisti um vídeo, né, dele, ele dizia assim, gente, você tem um amigo que é o amigo da escola, você tem um amigo que é o amigo para a vida inteira, você tem um amigo, e ele brinca, fala que é um amigo de boteco. Você tem um amigo que você traz para dentro da sua casa. Você tem um amigo que é o parceiro do banco, você encontra com ele esporadicamente. Então, nós temos várias situações. Esta é a família universal.
Um dia ela residirá toda dentro do meu lar, e eu residirei por completo dentro do seu lar. Mas por hora é compartimentalizado. Então nós podemos olhar as pessoas, é Cláudio, né, Gléria? Obrigada, é Cláudio. Eu chamei ele do quê? Márcio? Cláudio, pastor Cláudio. Então, nós temos que compartimentalizar as pessoas, colocá-las nas suas diversas situações e até mesmo do que elas podem nos oferecer. Porque às vezes eu quero tirar leite de pedra e a pessoa não está pronta para me oferecer. Aí ela se transforma num desafeto, numa pessoa insuportável. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu não consigo confiar 100%. Mas o que eu consigo já? Eu não consigo amar por completo, genuinamente. Mas o que eu olho assim, eu já até consigo ter uma admiração. Então é conseguir enxergar os bonitos dentes do cachorro que jazia no caminho, que Jesus nos traz quanto ensinamento. Jesus passava com seus apóstolos, no caminho tinha um cachorro, já em decomposição. E os apóstolos olham para o cachorro, se viram para o mestre e falam, mas que coisa horrorosa. É quase uma carniça. Jesus olha para aquele cachorro com um olhar bondoso e amigo e fala assim, que belos dentes ele tem. Então, pode ser que ele estivesse já descomposto, mas ele guardava bons dentes. Jesus compartimentalizou o cachorro. Aquele é um processo natural, a decomposição. Mas eu não posso inferiorizar aquele ser apenas pela aparência que eu vejo. Existem coisas boas sob paus e pedras, não é? Então, nós estamos fazendo este movimento. A Cleise ainda fala assim, saibamos acalmar os nossos antagonismos íntimos. Olha, Cleise, se eu conseguir acalmar, você me conta, viu? Que chá que você está tomando que eu quero tomar também. Mas desculpa a brincadeira, mas é acalmar, é compreender. Se eu não consigo acalmar, pelo menos é compreender. Para eu entender a fonte que nasce aquele tipo de comportamento, para eu conseguir olhar, não é? É igual um processo terapêutico. De cara, eu não consigo me amar por completo. Tem as minhas arestas para serem aparadas. Pô, mas gosta de mim pra caramba já. Não é? É um processo de aceitação do aqui e do agora, que é o único lugar que eu consigo manipular os dias. E olha lá, porque o futuro a Deus pertence. A Lúcia falou assim, o amor começa na admiração. Pode ser, Lúcia, pode ser que comece na admiração, na aceitação, no silêncio, no respeito. Até quando eu não admiro, mas eu vou respeitar o outro, porque é aquilo que ele consegue oferecer para mim, é aquilo que ele consegue me dar. Porque se ele já tivesse compreendido a expansão do ser que ele é, ele me daria outras coisas, coisas diferentes. Então, nós passamos por muitos enganos também. Não podemos exigir do outro o acerto completo e genuíno dos seus comportamentos, sendo que ele também está titubeando no seu processo de aprendizagem. A minha tia, ela brinca comigo, ela fala que eu tenho memória de tico-tico. Que às vezes as pessoas fazem coisas comigo e eu esbravei, porque vocês me conhecem, né? Então, só pelo meu tom de voz, ele já é expansivo. Então, às vezes eu esbravejo, eu falo, eu contesto, eu digo, eu choro, eu me magoo, eu vivo aquela coisa, né? Intensa. Isso que eu sou de Carvalho Guimarães, hein? Totalmente portuguesa, mas deve ter um sanguinho aqui, né? Reencarnacionado, cigano, assim, quente, né? Aí passa um tempo, eu tô conversando com a pessoa. Tô conversando, tal. A minha tia fala, Paula, você não tem memória. Eu falei, não é que eu não tenho memória, eu tento ressignificar, como diria a Mariana Ferri, não é? Quem nos fere, nós não esquecemos. Graças a Deus, porque ninguém quer ter Alzheimer, não é? Nós não esquecemos, mas nós ressignificamos. Por isso que é preciso passar pelas reencarnações. Porque teve um dia que eu odiei. No outro eu tinha raiva. No outro, assim, outra reencarnação, né? Então, numa reencarnação, algumas, eu odiei. No outro eu tinha raiva. Na outra reencarnação era um ranço, assim. Né? Um ranço. Não, não quero de ranço. Ranço é assim, né? Então, eu tinha um ranço. Então, odiei. Aí, depois, os portei. Aí, eu tive um ranço. Aí eu já olhava assim, bufando assim, sabe, tipo, ai, meio assim, fastiada, mas já aceitando. Aí depois eu já olhei e falei, gente, tá buscando acertar. Aí eu já olho com mais afeto. Aí quando vê, eu amo. É um jornadear, gente, é uma escada, né? É uma escada. Então, tem uma pergunta, né?
O conceito de inimigo também é aprendido, né? Crianças não nascem com esse conceito, né? São apresentados para eles. Tem um vídeo bastante interessante, ele já é antiguinho, viu? Que mostra judeus e palestinos, mas crianças jogando futebol juntas. E são de seitas distintas, não é? De crenças distintas. Então, assim, o quanto nós precisamos, naquele espírito que chega, que não tem aquelas máculas ainda tão profundas, incutar nele bons sentimentos, bons pensamentos, para que ele também possa fazer essa forma genuína, não é? De compreensão e de entendimento do outro. Gente, a gente está no nosso jornadear, não é? Nós estamos caminhando para este processo de evolução, amando, aprendendo, dando os nossos primeiros passos, para que um dia, numa amplitude imensa, nós consigamos amar a todos e emanar este amor. Porque as nossas emoções são moléculas de energia. E essas moléculas de energia, quando expandidas, são tal qual a faísca de Deus na prece de Cáritas, que pode abrasar a terra. Então, neste momento que chegamos, quase às quartas de final da nossa palestra, vocês sabem que eu sou acelerada, falo rápido, né? Porque quando eu estou em palestra assim, pública, com o povo, eu tinha uma amiga que ela fazia assim para mim. Aí, quando ela fazia assim, era para eu pisar no freio, que eu desembestava de vez em quando, né? Às vezes eu esqueço até de respirar, mas a troca tem que ficar nos nossos corações e dilatar as nossas consciências. Então, neste minuto, amigos, que nós estamos quase nos encaminhando para a despedida, façamos uma prece. Elevemos os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, que nos abraça com todo o seu coração neste exato momento, derramando sobre nós bênçãos de luz, de compreensão, de afeto e de amor, trazendo cura para as células do nosso organismo, para as nossas chagas morais, trazendo esclarecimento para a nossa consciência e reapaziguando-nos no amor de Jesus, para que nós possamos ser mais leves, mais compreensivos, mais amigos, entendendo o passo que aquele nosso irmão está dando em sua existência, que para ele possa ser desmedido de forças. Que nós possamos receber essas bênçãos do alto que se derramam sobre nós, que elas venham investidas da tolerância do Cristo, do seu apaziguamento, da sua fortaleza, para que nós possamos, de fato, nos reapaziguar com os nossos inimigos, sendo que o primeiro deles, muitas vezes, reside dentro de nós. Para que, então, nós possamos olhar o próximo com mais afeto, com mais compreensão, com uma atitude genuína de amor, que vai ao encontro do outro e das suas necessidades. Porque talvez, se assim olhado e observado, as energias sutis do seu espírito possam começar a ser modificadas para que um dia todos nós vivamos em comunhão. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine os passos e os dias. Que Deus, nosso Pai amantíssimo, continue nos oferecendo oportunidades de progresso e de melhora, e que nós, espíritos reencarnados, possamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver os ensinamentos que o Mestre nos traz, para que nós possamos construir a nossa jornada de uma forma mais feliz, mais alegre, mais compreensiva. Irmanados em seus ensinamentos, protegidos e amparados, hemos de ser espíritos completistas, como nos garantiu André Luiz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bom, Paula. Que bom, que bom, que bom. Muito bom contar com a sua participação mais uma vez aqui nas lives do Divino Mestre, com a tua energia positiva. Tenho certeza que você trouxe muita leveza para esse tema, que é um tema difícil, né? Um tema complexo do nosso dia a dia. E acho desafiador, né? Desafiador, sem dúvida. Eu acho que ele foi tratado com uma leveza, sem deixar de apontar essa complexidade que ele traz, né? E pelos comentários aqui, eu estou vendo que todo mundo gostou, ficou muito feliz com a sua exposição. A gente pode, amanhã, chamar todo mundo para uma live aqui de novo, para ver se todo mundo aí está
amando os inimigos, né? Ah, torçamos, né, para que isso seja uma verdade. Estou aqui cuidando da cachorrinha para não passar com a roda da cadeira em cima dela. Ai, meu Deus. E você fez uma observação muito interessante. Eu estava me preparando aqui para fazer a live, um pouquinho antes de você entrar aqui na transmissão, e estava lendo o livro Agenda Cristã, do Chico com o André Luiz, né? E eles também estavam alinhados às passagens do Emmanuel, que ele fala num capítulo aqui, ele fala o seguinte: auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Tá aí, então, se a gente pelo menos levar pelo lado do que a gente está aprendendo com os inimigos, né, com aqueles que nos ofendem, já vamos evoluir bastante, né? Se Deus quiser. Um beijão para você, muito obrigado pela sua participação, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí nessa noite de transmissões. Eu lembro a todos, como último recado, que nossas transmissões da semana continuam no domingo, às 9h30 da manhã, com o tema Pena de Morte, é justo desejá-la? Com o Rogério Miguez, que vai fazer a nossa apresentação. Então é isso, tenham todos uma boa noite, um bom descanso para todos, um beijão para você, Paula. Boa noite, um beijão, muita paz para todo mundo.